A ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que conecta os municípios de Estreita, no Tocantins, e Agarnópolis, no Maranhão, colapsou em 22 de dezembro de 2024, um domingo. Essa via, uma das principais rotas terrestres da região, desabou de forma chocante. No momento do incidente, muitos veículos estavam sobre a ponte, incluindo um caminhão carregado de ácido sulfúrico, o que dificultou as buscas pelos corpos das vítimas que caíram no rio. A estrutura já apresentava sinais evidentes de desgaste, com trincas e fissuras sendo denunciadas por moradores locais há tempos. A ponte, construída nos anos 60, completou 60 anos de uso sem manutenção adequada, mesmo sendo vital para o transporte terrestre entre as duas cidades. No vídeo de hoje, analisaremos esse trágico acontecimento, abordando também como pontes sobre rios são construídas, especialmente em casos de grandes vãos, como dessa ponte, que possuía 533 metros de extensão total e um vão central de mais de 100 metros. Estruturas desse porte precisam suportar não apenas o peso próprio, mas também o tráfego intenso de caminhões, carros e outros veículos. No momento do colapso, além do caminhão de ácido sulfúrico, outros materiais químicos também estavam sendo transportados. A ponte era essencial para a mobilidade regional, sendo uma importante artéria do tráfego terrestre. Pontes sobre rios são construídas utilizando fundações específicas, dependendo do tipo de solo e das condições do local. Uma opção é a fundação diretamente no rio, feita com escavações até encontrar o solo firme, protegendo a estrutura com camisas de contenção para evitar a dispersão do concreto na água. Outra técnica é o uso de ensecadeiras, estruturas provisórias que isolam a área de construção, permitindo que a água seja bombeada para fora e o solo, trabalhado como em terra firme. Tubulões pressurizados também eram comuns em construções antigas, mas são mais perigosos por dependerem de condições de trabalho em ambientes pressurizados. Quando o vão do rio é muito grande, e fundações no meio do rio não são viáveis, as pontes são construídas em balanço sucessivo. Essa técnica exige precisão milimétrica, pois as extremidades da ponte devem se encontrar no meio do vão ao final da construção. A estrutura é projetada para suportar seu peso em balanço até a conclusão, utilizando formas deslizantes que avançam gradualmente. No caso da ponte de Juscelino Kubitschek, o colapso foi consequência de décadas de descaso com a manutenção. Estruturas de concreto armado sofrem deterioração ao longo do tempo devido à carbonatação, um processo químico causado pela umidade e poluição que altera o pH do concreto, corroendo as armaduras internas. A corrosão reduz a resistência da estrutura, que se torna incapaz de suportar cargas como anteriormente. A manutenção preventiva pode evitar esse tipo de tragédia. Técnicas como impermeabilização e reforço estrutural com fibras de carbono são eficazes para aumentar a vida útil de estruturas antigas. Contudo, no caso dessa ponte, os sinais de alerta, como fissuras visíveis, foram ignorados pelas autoridades. O concreto armado é projetado para mostrar sinais de desgaste antes de falhar, como trincas e deformações, que indicam a necessidade urgente de intervenções. Além do impacto humano e estrutural, o derramamento de ácido sulfúrico representa uma ameaça ao meio ambiente, podendo comprometer o abastecimento de água potável em cidades próximas. Essa tragédia evidencia a importância de monitorar e manter estruturas essenciais, como pontes, especialmente em áreas com grande tráfego. A recuperação da região após o colapso da ponte será um processo complexo e custoso. O primeiro passo envolve a remoção dos destroços e a contenção do impacto ambiental causado pelo derramamento de ácido sulfúrico. Equipes especializadas precisam ser mobilizadas para neutralizar o ácido no rio, utilizando substâncias químicas capazes de minimizar os danos ao ecossistema. Além disso, será necessário monitoramento contínuo da qualidade da água para garantir que ela esteja segura para consumo humano e para as atividades agrícolas. Do ponto de vista estrutural, a reconstrução da ponte exigirá estudos geotécnicos e estruturais detalhados para determinar as condições do solo e projetar uma nova estrutura que atenda aos padrões modernos de segurança e durabilidade. A escolha do material será crucial para evitar problemas semelhantes no futuro. Estruturas de aço, por exemplo, podem ser protegidas contra corrosão com revestimentos específicos, enquanto o concreto de alta performance, com maior resistência à carbonatação, é uma opção promissora para regiões tropicais. Paralelamente, é fundamental que as autoridades implementem um programa de inspeção e manutenção periódica para todas as pontes da região. A criação de um sistema de monitoramento integrado, com sensores que detectem alterações estruturais em tempo real, pode prevenir falhas críticas. Esse tipo de tecnologia já é utilizado em países desenvolvidos e pode ser adaptado para as necessidades locais, garantindo maior segurança para os usuários. A tragédia também serve como alerta para a importância de investimentos em infraestrutura.
No Brasil, muitas pontes e viadutos construídos nas décadas de 1960 e 1970 estão em estado avançado de deterioração, representando riscos iminentes. A falta de recursos para manutenção é frequentemente apontada como justificativa, mas especialistas destacam que o custo de prevenir é muito menor do que o custo de reconstruir ou lidar com os impactos de um colapso. Além das perdas humanas, eventos como esse têm consequências econômicas significativas, impactando o transporte de mercadorias, o turismo e o deslocamento diário da população. Empresas que dependem da ponte para escoar produtos enfrentarão atrasos e custos adicionais, enquanto as comunidades locais sofrerão com a redução da acessibilidade e da qualidade de vida. Por fim, é essencial que a sociedade exija transparência e responsabilidade das autoridades competentes. Investigações detalhadas devem ser realizadas para identificar os responsáveis pela falta de manutenção e garantir que medidas preventivas sejam adotadas em outras estruturas críticas. A memória das vítimas deve ser honrada com ações concretas para evitar que tragédias semelhantes ocorram no futuro. A reconstrução da ponte de Océleno com Cheque será mais do que uma obra de engenharia. Será um símbolo de resiliência e um marco de conscientização sobre a necessidade de cuidar das nossas infraestruturas para proteger vidas e promover o desenvolvimento sustentável.